Paulinho e Vitor Roque tiveram sua presença confirmada no treino de hoje à tarde, lá na Sociedade Esportiva Palmeiras. Venho trazer algumas informações pertinentes neste sábado, dia 11 de abril. Vamos trazer essa informação da presença de Paulinho e Vitor Roque e também sobre a bronca que o Palmeiras está, no julgamento de Abel Ferreira. Não existe isonomia no STJD. Contra o Palmeiras não existe isonomia. E a gente vai falar esses dois assuntos no dia de hoje, beleza? Vamos falar aí sobre a questão da presença no treino de hoje à tarde, galera. Paulinho e Vitor Roque estiveram no treino hoje. Eu vou passar informações para vocês como que foi o treino de hoje. No treino deste sábado, os jogadores foram a campo e aprimoraram dinâmicas táticas como transições e construção de jogadas, marcações e contra-ataques sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira. Houve ainda a disputa de um recreativo e, para finalizar, alguns atletas aperfeiçoaram bolas aéreas, cobranças de faltas e jogadas ensaiadas. Vitor Roque, que desfalca o time em recuperação de dores no tornozelo, e Paulinho, em processo de reabilitação e recondicionamento físico, segue em cronograma individualizado, mas treinaram novamente com o elenco. Já os lesionados Piquerez e Jefté realizaram tratamento com o núcleo de saúde e performance. Como vinha dito para vocês, que teve a presença do Vitor Roque e Paulinho, há indícios de que os dois possam estar nesse jogo. Não sabemos do Paulinho se ele vai poder jogar ou não, mas informações lá dos bastidores falam que Paulinho já está pronto. Mas é a questão do departamento fisiológico do Palmeiras, que querem ter a certeza de 100%, que não possa, nessa volta dele ser uma coisa precipitada, e falam que o Paulinho ele está pronto, só está precisando ver essa questão de alguns ajustes. Eu não sei se a questão do departamento fisiológico do Palmeiras, os preparadores físicos, se estão receosos ainda ou se acham que quer dar mais um tempo pela essa volta do Paulinho, que não foi uma lesão e também não foi uma cirurgia tão simples como todo mundo acredita que seja, mas que Paulinho ele já está pronto e já tem alguns vídeos dele treinando junto com o elenco, rindo, tirando resenha e indo aos jogos. E você olhando assim, praticamente Paulinho ele já está 100% recuperado. E a questão do Vitor Roque, é que Vitor Roque vinha de uma lesão, acho que foi um jogo contra o São Paulo, e consequentemente ele jogou alguns jogos tanto lá da Copa do Campeonato Paulista e Brasileiro, e infelizmente essa questão da lesão acho que se agravou, e aí o Vitor Roque teve que ficar no departamento aguardando sua recuperação, porque as sequências de jogos também que o Vitor Roque vem tendo, isso meio que agravou ainda mais, essa lesão contra o São Paulo naquela época do Campeonato Paulista. E já recuperado, o Vitor Roque já treina com o elenco, todo mundo já viu ele fazendo algumas jogadas, dando uns piques, e praticamente o jogador ele está sim recuperado, só aguardando o aval da comissão técnica para o jogo de amanhã contra o Corinthians. E a outra informação que eu quero trazer para vocês sobre esse julgamento do Abel, galera. Uma apuração sobre negativa do efeito suspensivo. Palmeiras indignado por tratar o caso de Abel de forma diferente dos outros. Jogadores e treinadores que foram condenados não cumpriram nenhum jogo, tiveram um efeito suspensivo
concedido e o recurso demorou semanas ou meses para ser julgado. Todo mundo já viu aí a questão do Bruno Henrique, aquela questão das apostas. Vocês viram como é que foi o resultado disso. No caso do Abel, negaram o efeito suspensivo e já irão julgar o recurso na semana seguinte. Ou seja, quando é com o Flamengo, demora o julgamento, meses. Agora, quando é o Palmeiras, é imediato. As coisas acontecem muito rápido, né? No entendimento do Palmeiras, a recusa do efeito suspensivo indica que o STJD entende como infração grave e a chance de reversão de pena é reduzida. Mas engraçado, aquela questão das apostas do Bruno Henrique não é grave, né? Isso não interfere no futebol, né? Fica a dúvida. Somente a infração do Abel é grave para não aceitar o efeito suspensivo? Palmeiras está na bronca. E o Palmeiras soltou uma nota. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas eu vou dar uma breve lida aqui para a gente entender qual foi essa nota que o Palmeiras publicou. A Sociedade Esportiva Palmeiras sempre se pautou pelo absoluto respeito aos processos estabelecidos, discutindo ou defendendo seus direitos junto às esferas competentes de forma reservada e responsável. Diante dos acontecimentos recentes, no entanto, o clube vem a público manifestar sua profunda insatisfação com a condução do caso envolvendo o julgamento do técnico Abel Ferreira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E com o adiamento da parte da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, da partida entre Fluminense e Flamengo, pela 11ª rodada do Brasileirão, em decisão que foge aos preceitos historicamente adotados pelas comissões disciplinares, nosso treinador foi punido com rigor desproporcional em uma sessão que considerou, entre outras impressões, uma leitura labial sem qualquer respaldo pericial e trouxe à tona episódios pretéritos pelos quais o profissional já havia sido penalizado. Ao pedido do efeito suspensivo protocolado pelo clube ainda na quinta-feira, afinal, em inúmeros casos semelhantes, o mesmo tribunal atendeu a essa solicitação como forma de garantir o amplo direito à defesa. Como o treinador do Palmeiras, contudo, observa-se tratamento desigual, destoando dos princípios da isonomia, decisões arbitrárias compromete a credibilidade da competição. É fundamental que todos os agentes envolvidos atuem com equilíbrio, sem eleger um único profissional como bode expiatório. Não é razoável que apenas um seja penalizado por um problema coletivo. Desse modo, o clube espera que a segunda instância, o caso em que a questão seja analisada com coerência. Por fim, manifestamos também o nosso descontentamento com a decisão da CBF de atacar o pedido do Flamengo para a remarcação do jogo contra o Fluminense de hoje para amanhã. Não nos cabe entrar no mérito do pleito. É necessário questionar, contudo, porque somente um clube tem a sua solicitação atendida, enquanto outras equipes vêm tendo pedidos similares sistematicamente rejeitados pela entidade. Em um calendário reconhecidamente desafiador, todos os clubes enfrentam dificuldades logísticas, incluindo o Palmeiras, e por isso é essencial que haja imparcialidade e transparência em decisões que podem impactar o Campeonato Brasileiro. E aí, há um tempo atrás, ano passado, os flamenguistas falavam que a CBF era Palmeiras, né? Desse jeito, né? Não tá aparecendo não, hein? Mas enfim, como eu falei para vocês sobre essa questão da justiça desportiva desse país, é muito ingrata não. Ela não é imparcial, ela é parcial e ela tem alguns preferidos dela, né? Inclusive o Flamengo, né? Então, o Palmeiras ficou na bronca e pede justiça e aguarda com coerência, né, o julgamento em segunda instância, que o Abel Ferreira ele possa ter uma redução da pena e para que ele possa dirigir o time
no decorrer do Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Essas são as informações do Palmeiras no dia de hoje. E amanhã tem derby, Corinthians e Palmeiras, lá no Entulhão, lá do Corinthians. Avante palestra e vamos com tudo.